Boa noite, irmãos. Estamos reunidos aqui hoje nesse dia maravilhoso da Páscoa. Nós já falamos hoje de manhã sobre anunciar. Como é bom anunciar boas novas, boas notícias, e Jesus é a nossa boa notícia. Nós queremos conversar com vocês hoje um assunto importantíssimo. Antes nós temos alguns recados. Nós vamos celebrar hoje a ceia do Senhor juntos. Como eu falei, já foi colocado no grupo desde sexta-feira. Pegue seu suco de uva, pode ser o suco mais barato que tiver, pode ser suco Tang, pode ser vinho, pode, não tem problema, o que você tiver aí, e um pedacinho de pão, e você e sua família vão participar desse momento. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje, a ceia de Páscoa, aí juntos, online. Vamos celebrar a ceia do Senhor reunidos num só corpo, porque como já falamos outras vezes, a igreja não fechou. O templo sim. A igreja está aberta, mais aberta do que nunca. Eu queria agradecer a você também que é nosso visitante, que está nos assistindo aí. Deus abençoe sua vida. Você é convidado para fazer parte dessa fé também. Você é convidado para fazer parte disso que estamos fazendo, que é a proclamação do reino de Deus. O que eu gostaria de falar com vocês hoje é a respeito da Páscoa. Falar a respeito disso. Nós estamos tão acostumados a uma vez por ano falarmos disso, e a gente fala, a Páscoa é Jesus, e a gente acaba perdendo esse significado. Várias vezes eu fui em escolas fazer um trabalho de releitura da Páscoa, fazendo com que as pessoas raciocinassem novamente sobre qual o significado. O que significa dizer que a Páscoa é Jesus? E para isso, eu acredito que para fazer essa construção, acredito que a gente precisa reconstruir. Então nós precisamos derrubar algumas coisas aqui hoje. Então o nosso tema hoje é o que seria uma vida sem a Páscoa, né? Quais os efeitos de não existir Páscoa em nossa vida, né? E nós vamos trabalhar crendo já do princípio de 1 Coríntios 5:7, que vai dizer o seguinte, que Cristo a nossa Páscoa, quer dizer, porque Cristo nossa Páscoa foi sacrificado por nós. É a parte B do versículo. Nós partimos desse ponto. Para nós, cristãos que cremos em Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Ele é o sacrifício de Deus por nós, pelos nossos pecados. Mas nós vamos construir isso hoje. Talvez assim, para você seja muito enfadonho, muito cansativo. Novamente ele vai falar, contar a história da Páscoa. Porém, eu creio que é necessário uma coisa muito importante, que eu ouvi de um autor que eu gosto muito, chamado Timothy Keller, no seu livro Igreja Centrado, e ele fala o seguinte, que deveríamos investir mais em pregar o Evangelho, tanto para cristãos ou não cristãos. Deveríamos fazer todas as atividades serem uma representação do Evangelho. Deveríamos, todas as nossas conversas, terminarmos com Cristo crucificado e ressurreto. Deveríamos dar mais ênfase ao Evangelho. Por quê? Porque assim nós não perdemos o foco com outras coisas. Então nós não queremos pensar que o Evangelho é assunto de iniciantes. Queremos entender que o Evangelho é a notícia que para você, que há muitos e muitos anos frequenta a igreja, é a notícia que você está precisando hoje. Você precisa e necessita do Evangelho de Jesus hoje. Então permita a gente fazer essa reconstrução. Só que, porém, nós vamos trabalhar, nós vamos avançar, nós vamos aprender coisas novas. Então fique conosco, fique ligado. Nós cremos que o Evangelho ele tem um tom de Páscoa, e ele faz um contraste com o livro de Êxodo. Nós entendemos que a história da Páscoa ela é do Antigo Testamento e ela é reescrita por Jesus, ela é ressignificada por Jesus. No livro de Êxodo, a história original da Páscoa tem a ver com Moisés e o povo no Egito. O Egito era um povo escravizado fisicamente. Era um povo que foi escravizado pelo faraó. Era um povo que estava sofrendo maus tratos pelo faraó lá no Egito. E aí Deus não quer ver o seu povo escravizado, levanta um libertador chamado Moisés. E junto com Moisés, Deus vai trabalhando no coração do faraó, que é muito endurecido. E através de várias pragas que Deus vai colocando sobre o faraó, que tem um coração endurecido, Deus vai mostrando o seu poder. E a última praga é aquela que faz com que o faraó permita que o povo saia do Egito. E essa praga é a morte dos primogênitos. Só que o povo de Israel que estava vivendo lá no meio não foi afetado. Foi dada uma ordem de Deus, através de Moisés, para que o povo pintasse com sangue, né, o umbral das portas, né, com o sangue do cordeiro. Aí o anjo da morte não iria atacar essas casas.
Então, por isso foi chamado uma libertação do povo de Israel de maneira completa. Deus protegeu o povo e tirou eles daquele cativeiro. No livro de Êxodo, capítulo 12, é onde está registrado isso. O versículo 1 já diz, então, de agora em diante, esse mês será para vocês o primeiro ano. Anuncia a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, a cada família escolherá um cordeiro e tudo mais. Ele vai dar ordens para a Páscoa. A partir desse evento, Deus ordena que o povo de Israel comemore, celebre essa libertação física. Guarde-se isso na sua mente. Uma libertação física. Então agora a gente volta para o Novo Testamento e a gente vai fazer então esse paralelo. No Novo Testamento, Jesus vem fazer a Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, vai falar que Jesus é a nossa Páscoa. E o que isso tem a ver com o Antigo Testamento? O que isso tem a ver com essas histórias? Jesus está dizendo agora o seguinte: estou libertando o povo. Dessa nova maneira agora não é mais uma libertação, não é uma libertação física. O ser humano agora possui uma escravidão espiritual, pelo pecado, por Satanás, por esse mundo tenebroso. E Jesus quer nos livrar. Então a gente vai conversar hoje como seria uma Páscoa sem Jesus. Como seria uma vida sem Páscoa? Como seria uma Páscoa sem Jesus? Como seria viver esse dia sem o sacrifício de Jesus? Então agora que você sabe o significado da Páscoa, nós vamos trabalhar então. Obviamente, como a gente falou, nada mais natural do que dizer isso. Uma vida sem Páscoa é uma vida sem a libertação de Deus. No Antigo Testamento, o povo foi liberto das garras de Faraó. O povo foi libertado das terríveis garras de Faraó. Faraó fazia eles trabalhar de maneira escrava, Faraó mantinha eles sob a sua mão, Faraó era o dono deles. E eles então clamavam a Deus por libertação, e Deus levanta. No Novo Testamento, Jesus é a libertação. Jesus, ele é quem nos liberta do poder do pecado. Uma vida sem Páscoa é uma vida sem a libertação do pecado. Uma vida sem Páscoa é uma vida condenada a viver longe de Deus. Isso é muito triste, é muito cruel vivermos longe de Deus, é muito cruel estarmos sendo escravos do pecado. Nós vemos a sociedade hoje envolta em pecado. Jesus fala sobre isso. Jesus fala que todo aquele que peca é escravo do pecado. Jesus fala isso em João capítulo 8. E nós precisamos hoje entender isso. Uma vida sem Páscoa, uma vida sem essas boas novas da Páscoa, é uma vida que não experimenta a libertação de Deus. Como tem sido a sua vida, eu não sei. Mas eu sei que com certeza você precisa da libertação de Deus. Eu vejo pessoas prisioneiras dos seus pecados, prisioneiras, almas presas ao seu passado, almas presas em mágoas, almas presas em decisões que tomaram. Eu vejo pessoas presas em mentiras, pessoas presas em dívidas, pessoas presas e não vão conseguir a libertação se a Páscoa não vier até elas. A boa notícia de Jesus, ela traz libertação. Viva a libertação de Deus. Hoje a Páscoa, por isso que ela é uma excelente notícia. A primeira boa notícia é uma vida sem Páscoa, vida sem libertação. Então a boa notícia existe libertação para você. Existe libertação para você, porque Jesus liberta, Jesus é a Páscoa e Ele quer nos libertar. Eu imagino a alegria do povo de Israel quando Moisés surge como libertador, eles conseguem atravessar aquele mar vermelho e eles olham e dizem: puxa vida, está acontecendo, estamos sendo libertados, Deus foi fiel, Ele cumpriu. É a mesma sensação hoje de você descobrir que Jesus morreu por você. Que Jesus morreu por você e hoje você é liberto do pecado se você aceitar esse presente da Páscoa. Se você aceitar dizer: sim, Jesus. Sim, Jesus, eu aceito o seu sacrifício na minha vida. Uma vida sem Páscoa é uma vida sem a libertação. Deixe a libertação de Deus tomar conta de você. Em segundo lugar, uma vida sem Páscoa é uma vida sem a direção de Deus. Você consegue imaginar aquele povo de Israel andando no deserto sem direção, ou até mesmo antes, vivendo as suas vidas? Você imagina como deve ser a expectativa de vida de um israelita escravo. O camarada devia acordar e dizer: puxa vida, hoje eu tenho umas 16 horas de trabalho, depois eu tomo um banho e eu tenho que dormir.
Nossa, que vida legal, que vida abençoada que eu tenho, que vida abençoada, que vida boa que a gente está tendo. Você consegue imaginar os sonhos daqueles israelitas? Você consegue imaginar a expectativa de vida daqueles israelitas? Ou você consegue imaginar a conexão deles com Deus, deles perdida? Você consegue imaginar eles totalmente sem direção, perdidos, sem autoestima, sem futuro, sem nada? E agora a Páscoa vem e Moisés fala: Deus quer guiar vocês para uma nova terra, uma terra prometida. Agora esses israelitas têm direção, agora eles têm para onde ir, agora eles sabem que tem alguém para guiá-los. E a gente vê na história do Antigo Testamento Deus fazendo isso de várias maneiras. Deus dá 10 mandamentos para eles, Deus coloca colunas de fogo durante a noite para aquecê-los e uma sombra durante o dia, Deus manda maná, codornizes, Deus manda alimento, Deus manda tudo. Deus é quem guia eles. Graças à Páscoa, agora eles têm alguém que os guie. Eles acharam novamente o seu guia. E a gente transporta isso agora para Jesus e a gente tem um guia. A gente transporta isso agora para as nossas vidas e a gente reencontra o nosso guia. Jesus é o nosso guia. Agora que a Páscoa, que é Jesus, foi consumada, Ele morre na cruz por nós, agora nós temos um livre acesso a Jesus, agora Ele é o nosso guia. Ele quer nos guiar para o céu, Ele quer guiar a nossa vida agora para uma vida longe do pecado. A sua vida, eu tenho certeza que você busca por direção. Eu tenho certeza que você está buscando na sua vida hoje o caminho certo. Qual o caminho certo para seguir? Para onde eu devo ir? Onde eu devo investir na minha vida? Qual o próximo passo a seguir? Não é mais uma dúvida sem resposta, porque Jesus é a nossa resposta. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ele é a nossa resposta. Ele é o nosso guia. Se alegre no Senhor hoje, porque Ele é o nosso guia. Através da Páscoa reencontramos nossa conexão com Jesus. Jesus passa a ser quem intercede por nós. Nós clamamos a Ele, Ele nos responde. Viva a Páscoa! É uma excelente boa notícia. E hoje eu quero novamente abrir os meus pulmões e dizer a você: existe esperança. Uma vida sem Páscoa é uma vida sem direção. E talvez você esteja perdido há muito tempo. Talvez há muito tempo você não sabe para onde ir, o que fazer, qual o próximo passo a seguir. Talvez você acorda todos os dias e diz: é essa a minha vida. Não precisa mais ser assim, não precisa. Agora você pode buscar Jesus, que tem um sonho e um plano para a tua vida. Jesus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Deus quer guiar a sua vida para uma vida diferente. Deus quer guiar o seu futuro de uma maneira diferente. Anuncie a todos que uma vida sem Páscoa é uma vida sem direção. Vidas sem a Páscoa de Jesus são vidas vazias sem direção. São vidas sem libertação. São vidas sem direção. E por último, o terceiro sinal de uma vida sem Páscoa, eu acredito que é o mais importante. Uma vida sem Páscoa é uma vida sem os valores que a Páscoa traz. Como a gente falou no primeiro ponto, uma vida sem Páscoa é uma vida sem libertação. A gente, quando toma conhecimento da Páscoa e aceita, a gente é reconciliado com Deus. Em segundo lugar, uma vida sem Páscoa, a gente passa a não ter direção. E quando a gente conhece a Páscoa, a gente ganha direção de Deus. Em terceiro lugar, a gente começa a falar dos outros. Nós estamos vivendo um tempo de muito egoísmo, nós estamos vivendo um tempo onde muitos cristãos têm sido péssimos cristãos, não têm entendido o que é o amor de Jesus. Nós temos vivido tempos tenebrosos. E a solução para esse povo é lembrar da Páscoa. A solução para nós é lembrarmos da Páscoa. A Páscoa nos lembra, como nos fala Filipenses capítulo 2, nos lembra de um homem que é filho de Deus, que deixou toda a sua glória para ser obediente até a morte de cruz. Ele se humilhou por mim e por você.
E eu creio, tenho certeza que a palavra de Deus nos fala sobre isso, que a gente deve viver dessa maneira. A gente deve viver como Filipenses capítulo 2 nos fala, para vivermos como Jesus. Temos o mesmo pensamento de Jesus, o mesmo modo de pensar. Devemos ter os valores da Páscoa dentro de nós. Pensarmos nas pessoas ao nosso redor. Devemos amar as pessoas ao nosso redor. Uma vida com Páscoa é uma vida que sabe oferecer a outra face, como fala o Sermão do Monte. Uma vida com Páscoa é uma vida que sabe perdoar. Uma vida com Páscoa é uma vida que sabe dar um passo a mais de amor por alguém que não vale a pena. É o que Jesus nos ensina. Uma vida com Páscoa nos ensina a olhar o próximo. Nessa quarentena a gente se isolou para olhar para dentro. Quem sabe esse seja o próximo passo para nós. Começarmos a olhar as outras pessoas ao nosso redor. As pessoas ao nosso redor que estão machucadas e feridas. Talvez a tua esposa seja ríspida contigo, seja difícil de lidar, porque ela está machucada pela vida como você também está. Talvez o teu marido não fale, talvez o teu marido não se comunique, porque ele também está machucado. E Jesus nos ensina a fazermos algo pelo próximo. Esses valores precisam estar impregnados dentro de nós. Uma vida sem Páscoa é uma vida que vive somente para o ego. E talvez você queira Jesus para isso. Talvez você queira Jesus para consertar suas feridas. Você diz, estou buscando a Deus, meu marido não está, minha família não está, meus vizinhos não estão. Eu estou buscando a Deus, eu e Deus. Jesus não age assim. Não é Jesus e Deus. É Jesus e você. É Jesus e nós. A Páscoa, uma vida sem Páscoa, é uma vida que não lembra que Jesus pensou em todos. Em que Jesus pensou na humanidade. Em que Jesus sofreu por nós. Que Ele lembrou de nós, que Ele desce da terra pelos outros. Pense mais nos outros. Pense mais nos outros. Uma vida com Páscoa é uma vida que dá um passo a mais. É uma vida que dá um passo a mais. Porque um passo a mais foi nos dado por Jesus. Jesus deu um passo a mais por nós. Jesus deu um passo a mais por você. Eu queria que você fechasse seus olhos e eu queria fazer uma pergunta para você. Feche seus olhos aí na sua casa. Hein? Se você nunca ouviu essa mensagem, ou talvez nunca tenha entendido, eu não sei, não conheço você que está assistindo essa mensagem hoje. Você nunca pensou nessas coisas? Puxa vida, a Páscoa traz reconciliação, a Páscoa traz libertação, a Páscoa me trouxe direção e a Páscoa me traz valores do reino. Se você nunca pensou nisso, talvez você não tenha conhecido Jesus. Talvez você não conheça Jesus. Se você quer aceitar Jesus onde você está, eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Uma oração de entrega diante de Jesus. Mas se você já aceitou Jesus e talvez você tenha perdido o foco, como eu falei, o evangelho é a parte mais importante e a gente tem que pregar ele todos os dias. Se você esqueceu dele, esse momento para você, você não precisa repetir essa oração. Faça uma oração de reconciliação. Diga a Deus, olha, eu perdi o foco, eu preciso voltar, Senhor. Eu vou fazer uma oração agora para essas pessoas que nesse momento reconhecem que precisam de Jesus. Repita junto comigo. Repita, deixa a Páscoa entrar na sua vida hoje. Querido Deus, eu gostaria de dizer ao Senhor que eu entendi a Páscoa e eu quero ela para mim. Eu quero Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu aceito que o Senhor tenha morrido na cruz pelos meus pecados. E hoje, Pai, eu quero ser reconciliado contigo. Quero ser guiado por Ti. E quero ser propagador dos valores do Teu reino. Faz nascer a Páscoa em mim. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter um momento agora, que é o momento da
da ceia do Senhor. Você pode dar uma pausa agora nesse vídeo, busca lá os elementos do pão e o vinho e o suco. E aí você volta aqui. Eu gostaria que você recitasse comigo, se você não conhece, o livro de João, capítulo 3, versículo 16, que eu considero uma das colunas dorsais da teologia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto nos fala a respeito do sacrifício de Jesus. Nós cremos como cristãos que a ceia, ela é uma memória, ela é uma lembrança, ela tem poder, não por ser um amuleto. Nossa, estou protegido do pecado porque eu tomei a ceia, porque eu estou aqui lembrando de Jesus. Não é o ato, nem é o elemento, o pão ou o cálice que é abençoado, nem é o fato de eu estar ministrando. O que faz sentido na Páscoa, o que faz sentido na ceia do Senhor, é sobre quem ela é. Ela é sobre Jesus. E esse nome tem poder. Esse nome que muda as nossas vidas e pode mudar a sua vida. O pão representa o corpo de Jesus moído, por isso que é o pão. Ele representa como Jesus foi dilacerado sem dó por nós, por puro amor. E o cálice representa o sangue derramado até a última gota por nós. E nós vamos participar desse momento. Eu gostaria que você participasse junto comigo. Pegue o pedaço de pão, a gente vai comer. Logo após, vamos ingerir o cálice, que representa o sangue de Jesus. E após faremos uma oração. E eu quero que você faça com a sua família. Quero que você ore com a sua família. Você não vai orar comigo. Você vai orar com a sua família. Eu vou fazer aqui, nós vamos fazer a oração. Eu quero que você ore com a sua família. Que a gente ore, que a gente possa ser fortalecido por esse momento. Participemos desse momento, então. Todos nós, você que está em casa. Do menor ao maior. Do mais novo ao mais velho. Querido Deus, querido Pai, Senhor, muito obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado por ser a nossa Páscoa, Pai. Não poderia ser alguém melhor, Pai. Não poderia ser um presente melhor. Não podia ser diferente. Nós somos muito gratos a Ti, Deus, por ter morrido em nosso lugar. Obrigado por esse momento junto contigo, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Muito obrigado por ter morrido na cruz. A gente não merecia, mas o Senhor, por nos amar, faz esse sacrifício. Te louvamos e te engrandecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Converse com seus familiares, ore com eles. Celebre a Páscoa. Anuncie uma vida sem Páscoa e uma vida infeliz.